Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para tentar descomplicar um pouco dos termos jurídicos que geralmente aparecem aí no nosso dia a dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Instituto da Legítima Defesa. Bom, e o que é a legítima defesa? A legítima defesa ela é uma excludente de licitude prevista nos artigos 23, inciso 2 e 25 do Código Penal, que diz o seguinte: entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Tá, mas que raio é excludente de licitude? Bom, em termos mais simples, a excludente de licitude torna algo que é ilícito, proibido e ilegal em algo lícito, permitido e legal. Eu vou dar um exemplo com uma situação hipotética de crime de homicídio que é mais fácil para entender. Se uma pessoa matar alguém é crime, e aí teoricamente deveria ficar presa entre pelo menos 6 a 20 anos, que é o que determina a lei, artigo 121 do Código Penal. Mas se essa morte ocorreu porque a vítima se defendeu, ou seja, ela matou seu agressor ou possível agressor, aí não há crime. Nesse sentido, a legítima defesa é uma justificante. Eu estou matando para não morrer ou eu estou agredindo para não ser agredido. E a legítima defesa ela não protege só a vida, tá pessoal? E nem a integridade física. Ela protege outros bens jurídicos também. E o próprio artigo 25 traz os requisitos para a caracterização da legítima defesa. Quais são? Precisa ser uma injusta agressão, não pode ser provocada essa agressão, a pessoa não pode alegar legítima defesa se ela mesma deu causa à agressão, atual ou iminente, ou seja, precisa estar acontecendo ou estar prestes a acontecer, não pode ser nem futura e nem passado, porque aí está também descaracterizado a legítima defesa. Pode ser de direito próprio ou de direito alheio. Você pode defender tanto a si como a outros. E aí pode ser filha, mulher ou quem quer que seja. Não precisa ser do convívio familiar, não precisa ser amigo e você não precisa nem conhecer a pessoa para estar caracterizado a legítima defesa. Com meios necessários, e aqui eu vou abrir um parênteses, porque a lei ela não fala quais são esses meios, quais são os meios necessários, mas é o que estiver disponível. Se o agressor vai atacar a vítima com uma faca e a vítima tem uma pedra, ou uma faca, ou uma garrafa, ou uma caneta, ou uma arma, pode usar. Só que o próximo requisito é a moderação. Então, qualquer que seja o meio, precisa ser moderado. Não pode haver excesso. Por exemplo, o agressor já caiu, já cessou a agressão e a vítima continua batendo com a cabeça dele no chão. Isso é excesso e é punível. Vai ter alguma pena como consequência. E para finalizar, para a caracterização da legítima defesa, não necessariamente o agressor precisa morrer. Até porque isso não está na lei, mas sim precisa cessar a injusta agressão. Então, se o ladrão vai roubar a vítima e ela dá um disparo de arma de fogo para o alto e o ladrão corre, já está caracterizada a legítima defesa, não precisa acertar a pessoa, tá? A morte do agressor é uma consequência. Se ocorrer dentro desses requisitos que eu já citei, a vítima que ocasionou não responde criminalmente. Claro, vai ser realizado todo o procedimento do inquérito policial para apurar os fatos, mas em uma possível ação penal, eu repito, estando presentes os requisitos, possivelmente será absolvido ou absolvida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode mandar via direct que eu respondo, tá? Até a próxima e obrigado!